indo. Eu acho que nós já estamos no ar. Estamos ao vivo. Meus amigos, a todos que se inscreveram no curso, eu e Ilane optamos por esse primeiro encontro. Eu estou achando que não tem ninguém assistindo a gente ainda, pelo menos não aparece ninguém ali assistindo. Certo. Quer esperar um pouquinho? Então vamos esperar um pouquinho. Tá no grupo já o link? Tá, já tem 4 pessoas já assistindo. Ah, tá. Então vamos esperar uns 2 minutinhos para todo mundo poder entrar. Tem umas 6 pessoas assistindo a gente. A Daniela, a Rosângela, a Helena. Já estão aí conosco. Certo. A Ana Maria, a Sandra. Nós estamos com 8 pessoas. Certo. Né? E está todo mundo ouvindo. Então, assim, tá faltando aquela a sua amiga da Austrália, já pediu para eu adicioná-la, e eu já adicionei, e ela disse que já estava acordada, já aquela hora, lá deve ser o quê? 2 horas? Lá são 6:30 da manhã. De amanhã, A Senita já está aí, a Dani já está aí, a Roberta. Já entrou, minha amiga Roberta já entrou. A Mira, grande amiga também. Você está vendo, Roberta? Deixa eu ver. Roberta, você está conseguindo assistir? Bom, de qualquer forma, vamos dar início por conta do horário, né? Mas vamos lá, então. Eu fiquei incumbido de fazer a apresentação, então eu gostaria de agradecer a todo mundo que se inscreveu no curso. Gostaria de deixar algumas coisas bem claras, que eu e a Lani não nos amamos a nós mesmos como deveríamos, né? A gente está dando um curso... Ai, que susto! Achei que nós não nos amávamos. Eu falei, caramba! Não é isso. Nós estamos na mesma busca. Então, às vezes, a gente dá um curso, a pessoa fala, olha, a pessoa que está dando o curso já está capacitada. Não existe capacitação em relação a isso. Então, deixar bem claro que todos nós somos alunos do mesmo Pai Criador, independentemente da religião. Então, estamos nessa busca desse auto-amor. E a gente está aqui só como facilitador, mas estamos todos no mesmo barco. Não há diferenciação entre nós. A outra questão também que nosso curso não tem caráter religioso, é um caráter de autoconhecimento. Cada um com a sua crença, cada um com a sua religião, cada um com as suas verdades, as suas convicções, mas o que nós estamos nos encontrando pela lei de sintonia e de afinidade é essa busca do amor, que é essa linguagem universal, independentemente da caminhada. Como nós recebemos uma mensagem do mentor, que minha esposa recebeu, a Camila, que falava que todos os rios desaguam no mar. Então, todos nós, independentemente do caminho que nós temos traçado em nossa jornada, nessa vida, vamos desembocar no amor. Tá? Existe a lei do progresso, existem leis universais, que temos a lei do livre-arbítrio, que a gente pode querer ficar estacionado, só que o tempo, né, vai nos levando aos aprendizados, a lei do progresso vai nos empurrando, e a gente vê que não há outra saída senão o amor. Essa é a única saída desse universo criado por Deus. Nós podemos ir pelo caminho da raiva, da ira, da renúncia, da preguiça, de mil... Tudo isso nós fazemos. Mas a gente vai conseguir, primeiramente, o despertamento consciencial. Então, nenhum de nós consegue esse amor pleno. E aí nós estabelecemos 5 módulos, né? 5 dias, 5 sextas-feiras, de 1 hora cada um. E é um curso que nós vamos, né, chamamos depois como oficina, não foi assim, Lani? Como oficina, porque nós vamos... Pretensiosamente, nós pensamos em curso. Aí depois nós falamos, cara, não é assim. É uma oficina. Uma oficina. Vai ser um bate-papo entre nós
E é muito importante nós ouvirmos a todos. Como hoje não vai dar para as pessoas participarem, mas pelo chat elas podem. Então, a gente queria ouvir as pessoas. Vão ser módulos participativos, não vamos ser só eu e Elaine que vamos falar. Queremos ouvir a todo mundo. Então, para a gente não tomar mais tempo, vou passar a palavra para a Elaine, para a gente já começar o tema do primeiro dia. Na verdade, nós vamos começar primeiro contando um conto zen que andou rodando, circulando pelas redes sociais e que eu acho que ele vai direto ao ponto que a gente gostaria de conversar. São ideias que nós gostaríamos de trocar com vocês. Conta a história que 3 senhores barbudos estavam sentados à porta da casa de uma senhora, e quando ela abriu a porta, ela se deparou com 3 homens barbudos que ela não conhecia. E aí ela perguntou assim, bom dia, eles cumprimentaram e tal, vocês me parecem que estão com fome. Vocês gostariam de comer alguma coisa? Eu posso ajudá-los em alguma coisa? E eles olharam para ela e disseram assim, a sua família está em casa? Ela disse, não, a minha filha está na escola e o meu esposo está trabalhando. Eles disseram, não, então nós agradecemos, muito obrigada, nós não queremos nada. E saíram. Quando foi à noite, ela contou essa história para o esposo e falou assim, nossa, eu acho que eu os vi ali, vou dar uma procurada. E vai atrás desses homens e os encontra. E eles dizem, faz o convite, vocês querem jantar conosco? Aí eles disseram, olha, vocês vão ter que decidir, vocês vão ter que escolher apenas um. Esse aqui é a riqueza, esse aqui é o sucesso e eu sou o amor. Vocês só vão poder escolher um para cear com vocês. Ele volta para a casa dele para consultar a família. A esposa diz, olha, vamos chamar a riqueza, porque aí nós vamos ser ricos, nós vamos ter comida farta, casa farta. Aí o marido disse, eu acho melhor o sucesso. Vamos convidar o sucesso. Aí virou a filha e disse, vamos chamar o amor. O amor é muito melhor. Aí os pais olharam para a criança, para a filha, e tudo bem, vamos chamar o amor. Voltou, chegou e falou assim, olha, nós escolhemos pelo amor. Por gentileza, queiram me acompanhar. Estavam indo, quando ele olhou para trás, ele viu que os outros 2 estavam juntos. Ele disse, mas vocês não disseram que é apenas um que nós tínhamos que escolher? Sim. Se vocês tivessem escolhido pelo sucesso, só o sucesso iria. Se fosse pela riqueza, só ela iria. Mas escolhendo o amor, todos nós vamos junto com ele. Então, a partir desse conto zen, nós entendemos que muito se fala sobre amor. O amor há milênios, conforme aquela chamada que eu fiz, né, chamando vocês alertando vocês para essa nossa plataforma, há milênios se fala de amor. Nós temos hoje o assunto mais discutido você precisa se amar. Todo mundo. É lei. As pessoas que não se amam, elas ficam como que rejeitadas. Ah, você não se ama. Ah, sua estima é baixa. Então, é uma frase moderna, né? Para amar alguém, eu preciso me amar primeiro. Né? E o que quer dizer isso? Bom, se eu tenho que me amar primeiro, eu estou sendo convidada ao egoísmo? Eu estou sendo chamada a amar a mim mesma? Quer dizer, eu primeiro, depois o Felipe, depois vocês? Como é que fica isso? E aí, se a gente for lá na nossa Bíblia Sagrada, que transcende as religiões, se você pegar todos os livros sagrados do budismo, do hinduísmo, todas as religiões, do islamismo, todos convergem para essa mesma lei, que é a lei de amor, né? E aí nós temos o nosso mestre Jesus dizendo, amar ao próximo
como a si mesmo. Mas como é que é amar o próximo como eu amo a mim mesma? Como é que eu posso amar outra pessoa como eu amo a mim? Quer dizer, eu devo amar o outro na mesma medida e proporção que eu me amo? E aí, nós temos uma relação, o eu, o amor e o outro, né? E no meio, eu, o outro, e no meio disso tudo, nós temos o amor. Que é essas duas frases nos levam à lei divina e à lei dos homens, né? Que nós temos que nos amar. E todas vão passar por uma única linha, que é a generosidade. Né? Sem generosidade, nem comigo e nem com o outro, eu consigo exercitar. E aí, nós temos como uma conversão, digamos assim, um desaguar dessa generosidade na minha autoestima. Não é, Felipe? Sim. Como eu posso doar algo generosamente que eu não tenho nem para mim? Já começa o meu primeiro desafio. Como é que eu sei se eu estou me amando ou se eu não estou sendo egoísta? Se eu estou economizando na minha relação com o outro? Porque a gente é econômico na relação com o outro. Nós costumamos dar em suaves doses homeopáticas. Nós vamos soltando, né, aos poucos. E a questão, amar significa subsistência e prazer. Pode parecer estranho, mas amar significa também. E aí fica o meu questionamento. Você está se alimentando como? Você está se alimentando adequadamente? Ou você está se armazenando, se empanturrando de porcarias e acha que está tudo certo? Que é exatamente assim que tem que ser. Você está se dando o direito de descansar? Ou você está sobrecarregado com as atividades? Vai aí a minha conversa para Sandra, né? Para o Marco Antônio Galo, que é um padre, para todas as pessoas, né? Para Rosana Ravache, para Roberta, que está aí nos. Você está se sobrecarregando com atividades e não sobra nem um tempinho para você dormir sossegado? Você vive em estado de estresse? Então, todas essas perguntas, elas convergem para aquela pergunta que nós fizemos lá no início. Que nota você dá para a sua vida de 0 a 10? As pessoas que vivem estressadas, correndo, sôfregas, ansiosas, merecem 10, 9? O que é viver? Vocês estão vivendo ou sobrevivendo? Como é que fica isso, né? Nós temos que entender o seguinte. O Felipe, quando nós fizemos o nosso chamado para vocês, aquele primeiro vídeo que nós fizemos juntos, ele pergunta, o que te dá prazer? E muitos de vocês responderam para nós o que dá prazer para vocês. E aí, e o prazer como anda? Uma coisa é você saber o que te dá prazer. Fala, Felipe. Quero aproveitar o gancho que você falou aí. Por que eu fiz essa pergunta? Porque, assim, nos tratamentos espirituais que nós fazíamos, nesse contato com as pessoas, não sou psicólogo e não é a intenção, mas a gente é irmão em Cristo. E a gente fazia essa pergunta porque a espiritualidade pedia para fazer. Então, as pessoas que normalmente vão a uma casa religiosa, elas já estão numa situação... normalmente vão pela dor, né? Algumas vão pelo amor, mas a maioria pela dor. E a gente perguntava, o que você gosta de fazer? Muitas pessoas falavam assim, eu não sei. Outras falavam assim, olha, eu adoro cozinhar para o meu marido. Aí nós falávamos assim, olha,
cozinhar é bom, agradar o seu marido é bom, mas o que você faz para você se agradar? Então, tem pessoas, Laine, que não sabem nem como podem se agradar. Há tanto tempo não fazem alguma coisa para o próprio benefício, sabe? Que quando a pessoa responde, é alguma coisa para o outro. E Jesus falou para nós claramente sobre isso. Falou assim, olha, cego guiando cego, ambos caem no buraco. Então, se eu não consigo saber o que eu gosto, como que eu vou proporcionar para alguém alguma coisa que dê prazer? Volta para você aí, né? Pois é. A gente, quando fala em prazer, e é muito interessante, porque eu estou vendo aqui, Felipe, você não está tendo acesso aos comentários, e eu vou, se vocês me permitirem, eu vou ler os comentários que estão aqui, porque eles estão abertos a quem está participando, só acho que o Felipe não está vendo, né? Então, nós temos ali o Marco Antônio Galo, que é padre, um ex-aluno meu de seminário, dizendo o seguinte, que ele confessa publicamente que o maior desafio é amar o próximo sem esquecer de se amar também. A Roberta, diretamente da Austrália, diz o seguinte, amando a si próprio ou sendo egoísta? Grande questão. Aqui, quem mais? A Sandra, ela coloca umas questões, ela diz o seguinte, eu confesso, trabalho demais, mas o meu trabalho é uma fonte inesgotável de amor. Sandrinha, todo trabalho pode e deve ser uma fonte inesgotável de amor. O grande limite está no estresse. No tempo que você dedica a você. O trabalho dignifica o homem, isso é inevitável, né? Claro que lá você tem a oportunidade de amar e de ajudar, recebe amor e recebe pancadas também, isso é da vida. Mas a gente tem que se proporcionar condições de bem-estar. E é preciso se dar ao direito de ter direitos. Na verdade, direito você tem a partir do momento que você nasce, né? Agora, o direito à vida todos temos, estamos aqui, e essa é a prova de que nós temos direito à vida. Mas viver fácil, né? Qualquer ser consegue viver, né? A questão é que nós somos um ser vivo mais sofisticado. O ser humano, nós damos sentido à nossa existência. Aí reside a nossa sofisticação. E o maior significado que nós podemos dar à nossa existência é o amor, né? E quanto maior o nível de autoconsciência que eu tenho, mais claros são a minha noção dos meus deveres e os meus direitos perante a vida. E quanto mais nós nos damos ao direito de usufruir dos nossos direitos, dos nossos próprios direitos, mais nos comprometemos com os nossos deveres, né? Sem senti-los como um fardo e como uma cruz, que é mais ou menos o que a Sandra estava falando, né? Mas nós temos que usufruir dos nossos direitos com autoconsciência, porque a autoconsciência nos leva a uma maior capacidade de escolha. Ou seja, eu vou ser capaz de escolher qualquer coisa porque é bom ou porque me faz bem, né? Desde que não seja contra ninguém, desde que eu não prejudique ninguém, né? Ou, enfim, seja lá qual for o meu juízo de valores. Mas, na verdade, nós precisamos saber ouvir o coração. Existe algo que é muito interessante, nós temos as frases prontas. Sem querer, eu vou colocar todos vocês no mesmo pacote, tá? Em função das respostas, eu respeito todas as respostas que vocês deram pra gente, do que seja amar, do que seja a autoestima, né? Do que seja o autoamor, do que te dá prazer. Mas eu vou refazer essa pergunta da seguinte forma. Porque uma coisa é o ideal,
né? É o amor ideal, é o amor que eu almejo ser, certo? Mas esse amor, essa pessoa, esse sentimento maravilhoso, eu vi ali coisas que eu concordei plenamente. A questão é, não conheço a maioria de vocês, salvo alguns, né? Eu pergunto, você vive aquele ideal de amor? Ou ali está apenas um ideal que você gostaria de alcançar um dia? Tem algumas coisas aqui, Felipe, que eu vou ler. Certo. Se você tivesse a oportunidade de pegar um celular, tirar o silêncio, tirar o som e lesse e entrasse no meu Face, você teria acesso também aos comentários. Certo. Eu vou ver se eu consigo pelo computador. Eu queria só fazer Tá, um comentário, Lane, aproveitar. faça. Enquanto isso, eu faça. A Roberta tinha falado a questão aí do egoísmo e do auto-amor. E eu queria dar um exemplo prático, que eu tenho visto muito isso na minha área profissional. Eu não advogo na área de família, mas assim, Bert Helling fala sobre isso. Não sei se a Marisa, a Estela e a Cresa estão aí. Elas gostam bastante da parte de constelação. E ele fala que a herança, é até um termo pesado, mas fala que a herança é um dinheiro maldito. E ele explica que não houve suor, não houve luta e as pessoas herdam dinheiro. E quando tem inventário e tem dinheiro, normalmente tem briga. E aí tem uma diferenciação entre o egoísmo, né, e o amor. Então, o que acontece mais ou menos nas famílias? Muitas pessoas podem ter presenciado isso já. Tem sempre os filhos que se empenham mais com os pais, tem filhos que são mais presentes, tem pessoas que são menos preguiçosas, podemos dizer assim, em relação a ajudar a família. Mas, quando há o desencarne, a morte da pessoa, e existe a divisão dos bens, a briga começa porque sempre um acha que tem direito a mais. E aí a gente vê que começa a ter um comportamento egoísta. Não, mas a pessoa lá nunca ajudou, eu fiquei lá trocentos dias no hospital, eu ajudava todo dia, toda semana eu ia ajudar fulano. E aí nós vamos vendo que para a gente trabalhar o amor, o auto-amor e amor ao próximo, tem que ter o respeito às leis divinas, respeito à lei de justiça, à lei de causa e efeito. Então, a gente vê nesses comportamentos que as nossas justificativas não valem. Porque, por mais que eu tenha feito tudo pelo meu pai ou pela minha mãe, por exemplo, eu não tenho direito a um centavo a mais. Porque ou eu fiz de coração ou eu não fiz, ou eu fiz querendo alguma coisa em troca. Então, respondendo a pergunta da Roberta, na minha visão, nós temos que respeitar as leis divinas. Então, perguntar tudo que eu vou fazer é justo? É como quando eu fiz a live com você, Elaine, que você falou o exemplo do lápis. Exemplo maravilhoso, né? Então, eu posso querer ter um lápis, eu posso ter uma camiseta verde do Fraternidade Sem Fronteiras igual da Elaine, mas não a camiseta dela. Eu posso querer uma igual, mas não a dela. Não me dá o direito de tomar a dela porque é bonita. Então, o que acontecia na antiguidade era isso. As pessoas tomavam dos outros porque achavam que tinha direito, né? Mas pode ler as perguntas aí, Elaine. Eu vou entrar aqui no sistema. E aí eu gostaria que as pessoas escrevessem sobre o que elas acham da diferença entre egoísmo e o auto-amor. Amor próprio. Eu vou entrar aqui. Eu vou apimentar um pouco enquanto as pessoas estão digitando, porque existe um certo delay. Quando nós não damos o amor genuíno a nós mesmos, né, o que nós damos ao outro é algo com segundas intenções. É como se é como uma isca, né? Para eu obter do outro o que eu devo dar. Amor verdadeiro. Então, a gente volta lá para o início. Para amar alguém, eu preciso me amar. E aí, a gente só vai entender que esse amor real que nós devemos dar para nós mesmos, ou seja, o amor puro, é uma consequência do amar ao próximo como a ti mesmo. Então, esse é o exercício do verdadeiro auto-amor.
Aprender a ouvir a voz do seu coração. Porque ele sabe exatamente do que você, como pessoa, como indivíduo, como ser humano, precisa para ser feliz. E fazer as pessoas à sua volta felizes, né? Amar e amando, né? E sendo amado. A grande questão que a gente precisa estabelecer é porque quando nós nos relacionamos com o outro, sem esperar que o outro, porque a maioria de nós espera que o outro supra a minha deficiência de amor. E nem sempre a gente tem consciência disso, de que eu estou exigindo que o outro faça por mim o que nem eu faço. O que nós estamos tentando fazer, nesse caso, é, vamos parar tudo, vamos olhar para a gente sem medo. Hoje o Felipe me fez uma pergunta, nós estávamos em off. Estava pensando nessa pergunta agora. Transmimente pensação, eu vou deixar você fazer para a galera. E ele me fez uma pergunta que há uns 5 anos atrás, eu teria a maior dificuldade em responder. Mas quando ele me fez, ele viu, eu não titubeei para responder. Não é? Depois que ele falou, eu falei, cara, é verdade, olha só que interessante. Ele vai fazer a pergunta para vocês, deixa eu ver, você está conseguindo ver o que as pessoas estão falando, Felipe? Eu estou vendo a última mensagem da Rosângela, foi a última que mandou mensagem? Rosângela Vargas? Foi. Não, beleza, estou vendo agora, estou conseguindo ver aqui pelo computador. Pessoal, então vou fazer a seguinte pergunta, quem também fica à vontade para responder, né, para escrever aí. Eu fiz a pergunta lá, Laine pela Laine. Então, a Rosângela pela Rosângela, como que ela se define? Em poucas palavras, a Roli, a Daniela, a Miramar, toda, né, a Roberta, Rosana, todo mundo que está no grupo hoje. Depois vamos fazer um comentário sobre o que as pessoas falaram, tá? Quem se sentir à vontade e quiser se autodefinir, tá? Mande que a gente vai falar um pouquinho sobre isso. A Roberta escreveu aqui, ó, a Daniela Zanetti, isso equivale a aprender a não se culpar. A Sandra, tem 2 Sandras aqui, tem a Sandra Pires e a Sandra Lima. A Sandra Lima diz o seguinte, irmão José diz que a ação que praticamos pode ser comparada à moldura. Galera, eu vou ser, não sei se o Felipe vai concordar comigo, mas eu prefiro trabalhar com as definições de vocês. Por que eu estou falando isso? Porque a Sandra está me colocando, o irmão José diz que a ação que praticamos pode ser comparada à moldura e tal. Beleza. Não basta fazer o bem, tem que querer o bem, papapá. Eu concordo plenamente, mas o nosso objetivo é um olhar para si mesmo. Vamos deixar de lado a nossa biblioteca, vamos deixar um pouco de lado aquilo que nos alimenta. Nós somos alimentados por esses pensamentos, mas é muito importante, até pela nossa proposta e pelo que eu vou propor na sequência, nós, na verdade, vamos propor na sequência, é um olhar para si mesmo. Muitos se inscreveram e poucos pararam e vão parar, porque 1 hora do dia de alguém é muito tempo. Né? É 1 hora que eu deixo de jogar tênis, é 1 hora que eu deixo de ouvir música que eu gosto, é 1 hora que eu deixo de, sei lá, de trabalhar. Enfim, se você está aqui, olhe-se. Esta é a proposta. Porque senão a gente vai ficar sempre no nível do ideal, entendeu, Sandrinha? A gente vai ficar naquelas pessoas, irmão José, meu Deus, né? Não estou questionando o que ele pensa, quem sou eu. Mas a questão é que nós precisamos, o que eu penso? Eu concordo com o irmão José? Ótimo. Olha lá, a Rosângela.
Posso ler, Rô? Tá bom, as pessoas estão tendo acesso. Me defino batalhadora, compreensiva, amorosa, amiga, tenho fé, mas não pisa nos meus calos, eu conheço. Se não, mando trovões para cima porque sou baixinha. A Dani Zanetti, Dani por Dani, melhor hoje, dedicada, empenhada e mais amorosa. É interessante, Lani, porque as duas que falaram, tanto a Daniela quanto foi a Rosana que falou? Rosângela. Rosângela, elas têm uma boa autoestima. Tem pessoas que vão se definir que elas só conseguem falar de defeitos. E a gente consegue ver a característica de cada um com a sua autocobrança na própria definição. Então, eu queria que vocês continuassem falando, não ligassem porque eu estou falando aqui, mas escrever o que vem na mente. Primeiro pensamento que vem sobre nós, para nós colocarmos. Porque isso vai ser importante para depois, lá na frente, a gente repensar tudo que a gente tem hoje como parte do nosso consciente. Porque eu vou contar uma história rapidinho, Lani. Eu lembro no tratamento que a gente fez a uma amiga querida, ela é uma pessoa muito bonita, pessoa jovem, trabalhadora, tinha todos os atributos. E ela falou, olha, meus relacionamentos não vão para frente. Tudo dá errado, eu não sei o que acontece. E aí é que a chamada, que algumas pessoas falam da autossabotagem. Às vezes, de forma inconsciente, nós não nos sentimos merecedores de algumas coisas. Então, às vezes, quando a gente está numa situação muito boa profissional, a gente, sabe, chuta o balde porque a gente se sabota. Num relacionamento, a gente acha que não é merecedor. Então, se nós não nos sentimos merecedores, a gente não consegue alcançar nada, né? A gente não conquista nada. E essa menina, nesse tratamento, ela conseguiu, né, trazer à tona isso e ela podia, ela falar, aí que tá, depois você vai falar sobre as frases, né? Eu posso ser feliz, eu posso, eu sou merecedora, eu consigo coisas melhores na minha vida. Se a gente não trouxer isso para o consciente, a gente vai ficar sempre no campo do ideal, que a Lani falou. E aí o ideal, qualquer pessoa pode falar palavras maravilhosas, mas o nosso dia a dia nos desmente. Sim. A minha proposta é que a gente se olhe sem máscaras, sem expectativas ou idealizações, inclusive sem sermos cruéis conosco. Porque nós temos uma tendência à crueldade. É interessante porque quando você pergunta a Audi falando ali dela, a Sandrinha, Sandra Pires, protetor e leoa, Audi, táxi, me sinto egoísta, pois ajudo para me sentir bem. Galera, eu vou falar para vocês, antes da gente dar continuidade, algo que a maioria que me conhece sabe. Eu demorei muito. As máscaras, com o tempo, grudam na cara, né? Então, a gente acaba vivendo a idealização porque os outros têm a expectativa de que eu seja assim. Não é? Por que que nós estamos com a proposta de uma oficina? Inclusive, eu vou propor para vocês uma atividade para vocês fazerem no decorrer da semana. Mas antes, é preciso que nós dialoguemos para vocês entenderem melhor a proposta. Nós, com o tempo, eu sempre fui uma pessoa extremamente tímida. Pode não parecer, mas, inclusive quando o Felipe falou Alaine pela Alaine, eu sou tímida. Dependendo do contexto e da situação, só que eu me saio bem porque eu sou um paradoxo. Eu sou uma pessoa comunicativa e penso muito rápido. Então, o fato de eu pensar muito rápido me tirou de situações e eu tenho senso de humor. Então, isso facilita e sempre facilitou. Só que com o tempo eu descobri que ninguém gosta de pessoa tímida. Isso na minha adolescência ainda. Eu falei, não, a timidez eu vou ter que conviver com ela, mas eu vou ter que descobrir em mim outros atributos que possam superar a minha timidez. Então, nós não podemos nem jogar no quarto escuro o nosso lado sombra. Quem lembra do mito da caverna do Platão, né? Fantástico.
eu não posso fazer de conta que não existe meu lado sombra, mas também eu não posso jogar embaixo do tapete. Então, eu tenho que me encarar, eu tenho que olhar para mim mesma. E a nossa proposta é que nós saibamos que todos somos capazes. Todos nós podemos, e não só podemos, como nós devemos. E quando a gente fala em auto-amor, nós estamos falando numa coisinha muito simples, chamada autoestima. A autoestima, ela é extremamente necessária. E eu, falando um pouco do meu lado sombra, eu descobri que eu tenho vaidade intelectual. E eu sempre uso isso porque é uma forma de eu me convencer que ela ainda está aqui e que eu preciso dar conta dela. Eu olho para ela e falo, filhinha, hoje não, menos. Eu dialogo com ela. Eu não me acuso, eu não me agrido. E esse é um problema. Nós temos uma tendência a nos massacrar quando nós fazemos algo que nós não concordamos. É como se, e isso, gente, é orgulho, essa idealização, na mesma medida em que a baixa estima ela é prejudicial, a superestima. Então, nós temos a autoestima, né, que todo mundo tem que ter, a superestima e a baixa estima. A superestima é quando eu só vejo aquilo que eu... É tudo superlativo. Né? E mais, eu vivencio o superlativo daquilo que eu planejei para mim. Não necessariamente daquilo que eu sou. É como se eu não permitisse e não admitisse erro. Uai, isso é vaidade. Isso é orgulho. Então, nós precisamos entender como que essas emoções... Porque, gente, as emoções, elas são reguladoras. Elas são importantes porque elas regulam e mantêm a nossa sanidade e o nosso equilíbrio, desde que eu dialogue com elas, desde que eu as perceba, eu as reconheça, porque senão eu vou estar alimentando aquele bichinho dentro de mim, né? Aqui, ó. Você está lendo o que está escrito aí? Ah, então tá. Então eu vou continuar e depois você dá o feedback para as pessoas. Tá bom? Tá. Senão eu me perco no raciocínio. Então, gente, eu só estou falando disso porque, assim, nem eu nem o Lipe, nós não estamos aqui como... Nós não temos a pretensão da verdade absoluta, até porque a única verdade absoluta é Deus. E ainda para quem crê nele, porque tem aqueles que nem nele creem. Então, a gente tem que ter muito cuidado. A nossa proposta é que nós juntos caminhemos. Né? Que nós caminhemos juntos, olhando para nós, sem idealização. E eu, honestamente falando, eu observei o que é o amor para você, muitas das definições, elas, para mim, estavam no nível do ideal. Aí eu pergunto, você vive aquele amor? Você consegue viver esse amor? Porque não adianta, o amor incondicional é o amor ideal. Mas nós estamos muito distantes da angelitude. Nós ainda estamos muito distantes deste processo. No nosso estágio, onde nós estamos agora, aqui e agora, o que eu consigo? Como eu vivo esse sentimento? Como eu vivo essa emoção? Gente, autoestima é prática, não é um clima mental, é um exercício, é um aprendizado. Sabe, não é uma condição que eu vou no dia a dia, improviso e tá tudo certo. Não é. Você falando, eu me lembrei da minha avó, já falecida, ela falava de garrar ódio. Nós estamos numa fase que a gente não garrar ódio de ninguém, tá bom. Ficar agarrando ódio dos outros já é o começo. Sim. Então, esse aprendizado passa
Aí sim, pela valorização de quem você é, de quem eu sou, né? Mas também pelo conhecimento das minhas potencialidades e das minhas arestas, né? Eu preciso entender que existe que essas emoções, elas fazem parte da dinâmica da vida. Por exemplo, ansiedade, mas não em excesso, porque tudo o que faz o veneno é a dose, né? Nós temos a estricnina, o arsênico, não sei, que em pequeníssima dose é remédio. Nós temos laqueses, que se não me engano sai do veneno da cobra. Então, nós temos que entender que tudo que existe, existe um equilíbrio. E nós temos que buscar esse equilíbrio. Inclusive do nosso lado luz e sombra, né? Então, a nossa proposta é trabalhar primeiro a autoestima. Mas eu preciso saber, primeiro, e aí vem aqui as minhas dicas, né? Eu acho que a gente precisa levar em consideração algumas coisas muito sérias. A autoestima, para alguns, é apenas zelo corporal. É eu não ser gorda, eu não estar gorda, é o meu cabelo branco eu não posso ter. Faz parte. Isso faz parte também, mas não é só. Gente, eu ligo o ar, desligo o ar. Esse negócio é muito complicado aqui. Mas estimar-se é uma emoção que vem da alma. A autoestima é uma emoção que nós trazemos lá de dentro e nos leva a uma relação de respeito. E o respeito por si mesmo passa pela indulgência. Elaine, eu tô, assim, eu tô lembrando de uma situação, você falou uma coisa bem legal sobre a questão da autoestima. Eu acho que é um exercício para nós fazermos durante a semana, me veio agora. As pessoas que realmente nos amam. Porque às vezes nós nos olhamos e nos enxergamos de uma maneira, e todas as pessoas à nossa volta nos veem de outra forma. Então, será que o mundo inteiro está equivocado? Nós estamos certos? Então, talvez um exercício que a gente poderia fazer seria as pessoas que realmente gostam de nós, que são pessoas sinceras, não são puxa-sacos. Por isso que o Mário Sérgio Cortella fala que ele é bom ele ter um inimigo, porque o inimigo fala as verdades que às vezes os confrades não falam. E aí nós precisamos de pessoas. Eu tenho minha esposa, ela bota ela bota um pouquinho de mel na flecha e dá a flechada. Ela fala o que tem que falar. E isso é Eu sou importante para testemunha nós. disso. Isso é ser testemunha. E isso é importante para nós, porque assim, eu comecei a fazer uns vídeos na internet. Ela, Felipe, esses vídeos estão muito ruins, vamos melhorar isso, melhorar aquilo. Mas ela gosta de mim e quer o melhor. Se a pessoa for vaidosa, ela falar, fulano tá com inveja porque recebeu uma crítica. E às vezes nós temos dificuldade com críticas construtivas. Mas as pessoas que nos amam, elas querem o que é melhor para nós. Então, minha proposta para essa semana, nós chegarmos para pessoas que realmente gostam de nós, são autênticas, transparentes, que elas possam falar das nossas virtudes, dos nossos defeitos, para ver se condizem com o que nós achamos de nós. E isso talvez seja um norte para a gente ver se a nossa autoimagem ela é ilusória ou não. Então, por exemplo, eu pego aqui uma mensagem da... Cadê? A Roberta dando rindo aqui do garra ódio aqui. A Daniela que falou aqui, quer ver? Tremenda. Não, quem falou sobre... Aqui, ó. A Rosângela. Tenho lutado com orgulho. Tenho ainda dificuldade em aceitar críticas, mas já melhorei um pouco. Então, às vezes ela se acha uma pessoa muito orgulhosa, mas para os próprios familiares, ela não é tão orgulhosa assim. É claro que nesse mundo, todo mundo, ninguém é humilde igual Jesus. Né? É humildade plena. Mas
Às vezes a gente se cobra muito também, sabe, Lane? Às vezes a pessoa aperta, afrouxa demais a corda para um lado e tem gente que puxa demais. E o que você falou que é muito importante, talvez o mais importante hoje para a gente refletir sobre a aula, é a lei do equilíbrio. Nada, é a questão da moderação, achar o meio termo, o bom senso, sabe? Porque se a gente for seguir Jesus, a pessoa desiste, fala, eu vou seguir Jesus, né? Como que eu vou amar meus inimigos? Né? Então, que nem a gente falou, né, Roberta, só não agarrando ódio, tá bom, né? Não desejando mal, já é o primeiro passo. Aí a pessoa vai lá, vai numa casa religiosa, veste uma máscara e... Por isso que existe um relacionamento abusivo, porque a pessoa está lá batendo na cabeça da pessoa e a pessoa, não, é meu irmão em Cristo, eu tenho que aceitá-lo. Gente, ninguém precisa pisar na nossa cabeça. Existem limites que a gente precisa delimitar. Isso é o auto-amor. Assim, várias pessoas chegaram para mim ultimamente e teve uma, assim, um caso muito drástico entre um casal, de uma das pessoas queria uma coisa que a outra não queria. E ela não tinha forças para falar não. Então, a gente precisa primeiro gostar de nós mesmos, para depois a gente gostar do próximo e ter um relacionamento sadio. Porque senão fica um relacionamento viciado, doentio. Tóxico. Tóxico, exatamente. Então, assim, eu vou jogar uma provocação. Primeiro, você prioriza... verifique, aí você vai saber se você se prioriza ou não. Se você sabe os seus limites na convivência com o outro, né? Você se permite satisfazer as suas necessidades, as necessidades que levam à sua realização pessoal? Você consegue dizer não quando necessário? Ou você quer ser sempre bonzinho, boazinha? Você sabe se defender de abusos? De abusos no relacionamento? Quando eu falo de abusos no relacionamento, eu não estou falando de abuso físico, verbal, aquela coisa mais violenta, né? Eu estou perguntando isso por uma razão muito simples, né? Quando você tem quando você estabelece, quando você se prioriza, essa coisa do dizer não, a maioria tem dificuldade em dizer não, né? E a gente fala não, mesmo sabendo que é necessário, mas eu estou sempre querendo ser boazinha. Isso já é se você respondeu, não precisa me falar isso, mas se você diz, se você sofre, é porque você tem estima baixa. Porque você tem medo de perder o afeto do outro. Isso é muito sério. Às vezes a gente não se dá conta, né? A gente não tem noção, a gente não se sente merecedor. E o autossabotador nada mais é do que isso, do que esse indivíduo que dá a perna, né? Que passa a perna em si mesmo, né? Você vai querer colocar mais alguma coisa antes de eu colocar o desafio para a semana que vem? Olha, então, eu queria só reforçar que se a gente pudesse, cada um de nós, chegar para as pessoas que a gente gosta e perguntar das nossas virtudes e dos nossos defeitos, a gente anotar isso, seria importante a gente anotar. Pega lá no celular ou no papel, anota isso. Quais são as nossas principais virtudes ou as nossas principais dificuldades? Já seria um início, tá? E aí você pode fazer a outra tarefinha para a semana, Lane. Posso? Deve. Bom, o negócio é o seguinte. Normalmente, a nossa rotina não é diferente de uns dos outros, né? A gente levanta, acorda, levanta da cama, né? Faz a sua higiene, toma café da manhã, almoça, janta, trabalha, pá. E tudo se repete ciclicamente. Mas há algumas variações, né? E eu quero fazer uma
resposta para você. E aí eu quero que vocês observem. Então, isso se chama... Deixa eu só ler o que a Roberta está dizendo. Nem sempre é medo de perder o afeto, às vezes é compromisso consigo mesmo, com a sua própria essência. Roberta, dizer não dói. Mas o não, dependendo do contexto, é claro, e para quem você diz, ele é extremamente educativo. A gente quando a gente se sente culpado pela tristeza do outro, ou porque você falou o não para o outro, e isso passa pelo auto-amor e pela autoestima. Você, muitas vezes, não a Roberta, não digo você, mas a maioria das vezes, a gente que tem dificuldade de dizer não, a gente prefere se patrolar, né? Fazer as coisas, se remoer por dentro, fazer contra a vontade, mas eu estou satisfazendo o outro. Você se ama? Fala, Felipe. Eu vou plagiar o nosso mestre, né? Ser o seu falar, sim, sim, não, não. O que passa disso é de procedência maligna. Então, Jesus deixou claro para nós que, é claro, quando for uma coisa justa, uma coisa correta, uma coisa reta, tem que se falar não. Então, Jesus, ele já nos deixou claro o que é. E Chico falava sobre isso, falava assim, olha, ser bonzinho é fácil, o difícil é ser justo. E a gente quer ser bonzinho, desculpa a palavreada, a gente só se estrepa. Né? Até para fazer caridade, nós temos que saber fazê-la. Porque senão a gente não ajuda a pessoa. A gente, às vezes, só dá o peixe e não dá a vara. Então, Jesus curava, falava assim, você está curado, né? Mas vai e não peques mais. Ou seja, né? Construa seu próprio futuro. Você recebeu um auxílio aqui, mas agora é por sua conta. E às vezes as pessoas, a gente, por orgulho, a gente quer que todo mundo fique, mas Felipe é bonzinho, eu vou lá, dou para ele, ele resolve. E a gente vai sobrecarregando. Eu tô com minha coluna travada aqui faz 2 semanas. Até hoje eu ia ver acupunturista, tô ruim até hoje. Carregar o mundo nas costas pesa. Então, assim, eu preciso melhorar. Então, o meu problema cervical, para quem estuda medicina tradicional chinesa, quem estuda o corpo fala, sabe que quem pensa demais, quem se preocupa demais, quem quer carregar o mundo nas costas, eu tô sofrendo, tô aqui, tô duro aqui, ó. Eu até cancelei com a acupunturista. Por quê? Eu preciso melhorar. Então, saber que a gente precisa melhorar é uma coisa, conseguir é outra. O Paulo Tarso falava assim, olha, o mal que eu não quero, o bem que eu quero, eu não faço. O mal, esse eu faço. Ou seja, ele sabia tudo que ele precisava fazer, só que a gente não consegue vivenciar. E o primeiro passo, Laine, por isso que foi legal esse curso, né, essa oficina do alto amor, não adianta eu querer amar o próximo se eu não estou me amando. Então, nós precisamos ter esse despertamento consciencial para falar, olha, eu preciso equilibrar minha vida. Eu vou me amar plenamente? Não, mas eu preciso dar esse primeiro passo para começar a equilibrar as coisas. Mas faltam 6 minutos, vamos para sua tarefinha aí. O bom é que aqui nós não temos limite de tempo, né? Sim. As pessoas têm, elas podem ter, a gente não. Mas o que o Felipe está colocando, e que esse foi o nosso intento, eu fui professora há 32 anos da minha vida, vários que estão aqui, a Sandrinha foi minha aluna, a Chalize, se ainda estiver por aí, foi minha aluna, a Rosana Ravache, se estiver aí, está na moita, grande pessoa, uma colega de trabalho, uma amiga do coração. Eu, hoje, eu tenho quase 60 anos, né? Eu vou fazer 60 anos ano que vem. A vida me ensinou algumas coisas. Hoje, eu prefiro ser feliz do que ter razão. Então, às vezes, a gente precisa entender como é que essas relações se dão, como eu preciso trabalhar a minha capacidade de resiliência. E nós vamos descobrir que a nossa autoestima passa por aí.
não é? Passa por aí. E esse equilíbrio do não, do sim, o que eu preciso? Eu tinha um problema do nervo ciático, inclusive o Felipe lembra, a minha crise, a última crise foi em janeiro, eu parecia preto velho. Eu ficava lá encarquilhada, dor horrível, né? Muita dor. Faz tempo. E eu já comecei a perceber. Quando eu, prestem bem atenção, estou dividindo uma experiência com vocês. Eu simplesmente, quando eu estou travada, que eu não consigo tomar uma decisão, que eu penso que eu quero, aí eu começo, eu sinto que eu quero, mas tem o outro na história, eu jogo para o meu corpo. Agora, eu já descobri. Aí o que eu faço? Eu chamo o outro, falo, vamos conversar? E se o outro não quiser conversar, eu me desincubo da culpa, da responsabilidade. Essa palavra culpa, ela leva à depressão, ela leva a desgaste das relações. Então, vamos deixar isso para um próximo papo, né? No nosso próximo encontro. A tarefa que eu quero dar para vocês é simples. Simples. Todos os dias, isso aqui se chama psicologia positiva. E neurolinguística, eu juntei as duas ciências. Então, é assim, são 3 dicas, ok? Mas no primeiro dia, hoje, comece no domingo. Eu deixo você começar na segunda. Não, amanhã é sábado. Comece no domingo. Amanhã, você vai prestar atenção no que você faz do que eu vou falar aqui agora. Ok? A minha dica é: evite palavras de cunho negativo. Por exemplo, não, nunca, jamais. Só durante um dia. Se possível, ao longo da semana. O tempo que você puder e conseguir, melhor. E todas as vezes que você usar e que você prestar atenção, sabe aqueles quadradinhos quando a gente vai marcar jogo? Vai marcando. Isso amanhã. Você vai começar domingo. Ok? Você só vai usar os verbos nas frases com relação a você no presente. Por exemplo, eu sou. Eu sou bonita, eu sou legal. Eu consigo mudar, eu consigo pensar, eu consigo decidir, eu consigo. Eu posso, eu quero, eu vou. E repetir. Você vai criar uma frase que vai ser o seu mantra durante a semana. Você vai escolher. A minha frase, e aí você vai escolher um sentimento que é difícil. Por exemplo, eu vou escolher o meu. E vou dizer para vocês, porque eu vou fazer isso também. Eu e o Felipe vamos fazer isso. Fazer, todos nós. Então, o meu mantra vai ser: eu sou paciente. Estou até escrevendo aqui, ó. Eu sou paciente. E eu vou repetir mentalmente isto ao longo da semana inteira. Qualquer situação que me exija paciência, eu repito em voz alta, dependendo do lugar, mentalmente. Eu sou paciente. Amanhã liberou geral. Eu só quero que você preste atenção. Se você usa verbo eu gostaria, eu iria, eu faria, futuro do pretérito, que é o futuro que não vai acontecer. Ou o passado, que já é Elvis. Eu quero presente. Eu vou, eu quero, eu sou. Então, recapitulando, todo mundo entendeu a tarefa de casa? Eu vou fazer essa mesma que a sua, viu, Lani? Tô precisando ser mais paciente.
É, cada um escolhe. Paciência, alegria, é, eu vou enfrentar, é, escolha para do domingo até a sexta. Amanhã vocês vão observar, porque senão você não vai perceber a diferença. Eu quero que nós nos olhemos e percebamos como funciona. E funciona. Então, amanhã você vai usar não, nunca, ai, se eu não consigo, ai, se eu não posso, ai, eu não vou. Ok? E presta atenção, quando você se tocar, eu falei um não, aí eu falei um nunca. Anota, faz aqueles quadradinhos que fecha lá, aqueles 5 pontinhos, né? Então, esta é a tarefa. E depois eu quero que vocês se observem. E nós estaremos em contato pelo grupo. De minha parte, meus amores, prazer em conhecer quem eu não conhecia. Roberto, um prazer enorme. E as pessoas que se comprometeram e aqui estão. E eu espero vocês sexta-feira que vem. Isso aqui vai ficar como live na minha página do Face. A diferença... E a internet do... Ah, voltou. A diferença, eu até acho interessante deixar do jeito que está, porque outras pessoas podem participar, né? Tem amigos, a Maria Aparecida Matos, beijo para você, minha querida, que de repente nem sabia dessa nossa proposta. Sexta-feira que vem, às 16h30, estaremos no mesmo bate-canal, no mesmo bate-horário. A diferença é que as pessoas inscritas têm um diálogo conosco pelo grupo, no WhatsApp, né? A Jezabel, a Rô. Perfeito. Então vamos agradecer a todos os amigos e vamos exercitar essa semana. Eu vou tentar exercitar a paciência. Tentar não, né? Eu vou exercitar a paciência. Você vê como que o ato não, amanhã, até amanhã liberou geral. Domingo, eu sou paciente. Eu sou. É isso. Obrigado a todos. Fiquem com Deus. E até sexta-feira que vem. Tchau, tchau.